Questão desafio EAP. A questão desafio hoje de informática diz o seguinte, uma questão de concurso, e aí caiu recentemente, tá? Um concurso bem recente, e ela diz o seguinte: ao criar um documento de texto, a extensão será. Portanto, trata-se de uma questão de extensão de arquivo. Esse é o conteúdo dessa questão que temos a ser analisado, tá? É uma questão de extensão de arquivo, tá? Cada arquivo que nós criamos ou salvamos, fazemos o download de algum outro lugar, ou que nos é enviado por e-mail, cada arquivo que está no nosso computador vai possuir uma extensão. É essa extensão que vai identificar qual tipo de arquivo é aquele, tá? Por exemplo, arquivos de vídeo, deixa eu escrever aqui, arquivos de vídeo vão ter uma extensão própria. Arquivos de vídeo vão ter uma extensão própria. Arquivos de imagem também terão sua extensão própria. Arquivos de música, áudio, digamos, não só música, áudio de uma forma geral. Arquivos de áudio também terão sua própria extensão, e dentre outros arquivos, tá? Dentre outros arquivos, arquivos de texto, que é exatamente o que a questão quer saber, também terão sua extensão própria, ok? Então, ao criar um arquivo, um documento de texto, a extensão será, veja, a depender do aplicativo, do programa, digamos assim, que eu esteja utilizando para criar o meu arquivo de texto, ele terá uma extensão específica. Porém, nessa questão, ela não cita qual é o programa que eu estaria utilizando para criar meu documento de texto, tá? Não cita. Mas imaginemos o seguinte: se fosse criado no Word, a extensão do arquivo seria ponto, se fosse no Word, ponto docx, ou apenas ponto doc. Porém, ponto doc é para versões anteriores do Word. Para concurso, atualmente é cobrado mais essa versão docx. Entenda que existe a versão doc e docx do Word. Esse é a extensão padrão do Word. Documentos produzidos de texto produzidos no Word, por padrão, então preste atenção na palavra padrão, por padrão, são salvos na versão docx ou doc, quando é um Word de uma versão mais antiga. Esse Word mais recente é docx, que são mais cobrados atualmente em concurso, tá? Por padrão. Isso não quer dizer que você só consiga salvar um documento de texto criado no Word na versão docx, não. Existem outros formatos, outras extensões que é possível salvar, sim. Porém, por padrão do aplicativo, do programa Microsoft Word, por padrão, salva-se em docx. Por padrão, salva-se em docx. Se você olhar aqui, não tem docx. Por quê? Porque ele não citou se era o Word, tá? Citou que seria criado um documento de texto, mas não disse em qual programa criaria, tá? Então, o Word é um dos mais conhecidos, né? Mas existem outros programas para se criar um texto, certo? Existem outros programas para se criar um texto. Neste caso dessa questão específica, ele deu as opções JPG, PDF, TXT e MP3, tá? Então, a resposta correta, a alternativa C, TXT. Ao criar um documento de texto, uma das extensões que é aceitável para texto é TXT. No Word salva em TXT? Salva também, porém não é a padrão. Esse TXT seria a padrão de texto simples. TXT seria a extensão de texto simples. Então, ponto TXT. A alternativa C seria o gabarito dessa questão. A alternativa C seria o gabarito dessa questão. A extensão ponto .txt é a extensão de um documento de texto, tá? E aí a gente entende que esse documento de texto seria criado no WordPad, que é um editor de texto simples que já vem com o próprio Windows, ok? E aí realmente o padrão de extensão dele é o TXT, ponto .txt, ok? Mas todo texto vai usar TXT? Não. A depender do programa que eu esteja utilizando, pode vir em outro formato, tá? Porém, os outros aqui nenhum se enquadrava. Por que não?
Vamos analisar cada alternativa. JPG é um formato de imagem. Então, joga para cá, ó. JPG é um ponto, tá? Nunca esquecer do ponto. Toda extensão vai começar com ponto. Ponto e depois a extensão. As letrinhas da abreviação. Ponto JPG. Ponto JPG é um formato de imagem, tá? Só existe esse formato de imagem? Não, existem outros. Por exemplo, PNG é um formato de imagem, dentre outros. Ok? JPG, PNG, dentre outros. Então, letra A se referia a um arquivo que fosse uma imagem. JPG é uma imagem. É a extensão de um arquivo de imagem. Todo arquivo de imagem vai ser JPG? Não. Pode ser .jpg, pode ser .png. Ok? A alternativa B, .pdf. E aí é o leitor universal de PDF, que são os documentos portáveis, documentos, tá? File documentos portáveis. Então, PDF é um arquivo que não é editável, né? Você abre ele já em PDF e ali você consegue ler ele, estudar por ele, mas você não consegue editar nele. Tá? Então, PDF é uma extensão para o próprio PDF, tá? Para documentos, né? A gente conhece como PDF, na verdade, aquele é um documento portável, tá? E aí, PDF seria bem a extensão dele. .pdf é a extensão dele. E a alternativa D também não é. .mp3 é uma extensão de áudio. .mp3 é uma extensão de áudio e não de documento de texto. Ok? Então, gabarito alternativa C. Eu coloquei aqui alguns tipos de extensões de acordo com a coisa. De imagem, JPG, PNG. De áudio, MP3, que foi o que a questão citou. De texto, a resposta correta é TXT, porém existem outros formatos. .txt, porém existem outros formatos, a depender do programa que eu esteja utilizando. Tá? E de vídeo, uma extensão para vídeo que poderíamos citar aqui, MP4. Tá? MP3 para áudio, MP4 para vídeo. Só existe essa? Claro que não. Mas não vamos aprofundar no momento. Ok? Para essa questão, gabarito correto, alternativa C, .txt é a extensão para arquivos de texto, para um documentozinho de texto criado. E as demais alternativas analisamos também. Lembrando, toda extensão de arquivo vai ter o ponto antes. .txt, ou .png, ou .mp3, vai ter o pontinho antes da extensão. E para que serve a extensão? Para identificar que tipo de arquivo é aquele. Se você tem um arquivo com o nome lá, paris.jpg, você sabe que aquilo ali é uma imagem, porque baseado na extensão, JPG é uma imagem. Tanto serve para você, quanto para seu sistema operacional identificar qual programa ele vai utilizar para abrir aquela imagem quando tu precisar. Porque ele não vai abrir aquela imagem com o aplicativo do Word, por exemplo. Por que não? Porque uma imagem, o Word não abre. Tá? O Word abre um documento de texto, aí sim, mas uma imagem não. E a mesma coisa o PDF. Tá? Fatura.pdf. Então, o teu sistema operacional vai entender que aquela fatura, aquele arquivo de fatura que está no formato .pdf, é aberto por um leitor de PDF. Por um programinha que é leitor de PDF. Certo? .mp3 é o amor, uma música, é o amor.mp3. Então, aquela música vai ser reproduzida com um reprodutor de música, porque o teu computador, ele não vai reproduzir aquela música no Word. O Word não é um programa para reproduzir música, por exemplo. A mesma coisa o leitor de PDF, não é um programa para reproduzir música. Então, ele vai, baseado nessa extensão .mp3, ele vai usar essa linguagem, sistema operacional, para abrir o programa, caso você o tenha instalado em seu computador. É lógico que tem extensões aí que teu computador não vai abrir, a depender do programa. Por que não vai abrir? Porque tu não tens aquele programa. É necessário ter o programa para abrir. Tá? Você aí em casa já deve ter se deparado, ter tentado abrir algum programa específico, algum arquivo em específico, e não ter conseguido, porque o programa que abre aquele arquivo não está instalado no teu computador. Tá? Então, se não tiver instalado, ele não vai abrir aquele arquivo. Se não tiver instalado um programa reprodutor de música, ele não vai abrir uma música em MP3, por exemplo. Tá?